nosso bom Deus. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos, começassem a falar com o Papai do Céu agora, agradecer a Ele essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, para poder louvar e agradecer o nome dEle. Seja bem-vindo, Deus, neste lugar. Seja bem-vindo ao Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Deus, em nossas casas nessa tarde, Deus. Ô Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nos nossos corações, Pai. Faça morada em cada um de nós. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor venha usar a pessoa que falar no louvor, na palavra de oferta, na ministração. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa noite. Oh Deus, seja bem-vindo, Pai. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, porque o amor dele é grande e nunca falha. Aplauda o nosso Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Feche seus olhos, queridos, e adore a Ele com todo o seu ser, com toda a sua força. Não deixe que nada te distraia essa noite, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia.
palavra de oferta. Bom estar na casa do Senhor, né? Eu estou muito contente, eu estou muito feliz. Não que a gente não busque ao Senhor em casa, né? Não que a gente não esteja também cultuando em casa. Não que a presença do Senhor não está em nossa casa. Mas é muita alegria a gente poder estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então, nós já adoramos ao Senhor, nós vamos adorar também com os nossos dízimos e oferta. Então, os irmãos podem abrir suas Bíblias. Salmos 127. Amém. Na minha Bíblia, aqui em cima, diz assim: segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui eu observei que o Senhor lhe fala sobre edificar a casa, e o Senhor também fala que Ele cuida o quê? Da cidade. Que o Senhor Ele cuida da cidade. O Senhor Ele cuida da nação. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor Ele tem te abençoado. Você tem tido livramento da parte do Senhor. O Senhor tem edificado a sua casa. O Senhor tem edificado a sua vida. Eu vejo que Deus, Ele realmente tem sido o guarda de Israel. O Senhor, Ele tem guardado nossa cidade. E assim, quando eu vi na lista que eu estava a trazer a palavra de oferta, eu pedi para o Senhor, eu falei: Senhor, eu quero uma palavrinha, que o Senhor fale comigo, né? E Deus tinha falado comigo, e eu até fiquei buscando também algo mais. Mas depois o Senhor falou: não, aquela palavra ali, no Salmo 127, que eu quero que você fale nessa noite sobre a palavra, né, da oferta. E o Senhor, Ele tem edificado as nossas vidas a ponto de nós estarmos confiando no Senhor tudo que Ele tem trazido em nossas mãos. Porque aqui fala de edificar a casa. Quem é que está em casa? Nós estamos em casa. Então, esse edificar casa pode simbolizar também essa casa aqui, este lugar que é a habitação do Espírito Santo. Deus, Ele tem edificado a minha casa, a minha vida, a ponto de eu confiar nele. Aquilo que não é meu, que é dele, a ponto de eu devolver aquilo que é dele. Deus tem edificado a sua casa, a sua vida, a ponto de que você tem sido fiel, mesmo diante de crises, de dificuldade. Deus tem de verdade edificado a sua vida, a ponto de a gente estar sendo generoso? Então é só uma pergunta, amém? Então vamos ficar de pés, vamos ofertar, vamos ter um momento de muita alegria, reconhecendo que é Deus que promove todas as coisas. Todas as nossas conquistas é por causa da misericórdia, da generosidade do Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele tem sido fiel, porque Ele está cuidando de você. Embaixo fala também que Deus, Ele cuida de você até quando você dorme. Então eu tenho sido, esses dias eu tenho conversado com o pastor, eu tenho sido muito grata ao Senhor, eu tenho visto de perto esse Deus que Ele tem realmente agido na minha vida, tem me surpreendido.
Não que eu não acreditava que Deus é um Deus que surpreende, mas o Senhor tem feito, diante do que nós estamos passando, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Então é motivo de alegria, da gente estar na casa do Senhor, vibrando na presença dEle, tendo muita alegria de adorar Ele, tendo muita motivação também de trazer aquilo que é dEle. Amém? Então levante, aqueles que vão dizimar e ofertar. O Edivaldo vai estar pegando depois da oração. Amém? Paizinho, nós reconhecemos, Pai, que é em vão o nosso trabalho, se não é o Senhor que edifica as nossas vidas. É em vão, Pai, dizermos somos crentes, se nós não estamos permitindo que o Senhor edifique as nossas vidas em todas as áreas. Pai, nós estamos aqui felizes, Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem abençoado a nossa casa. O Senhor tem abençoado o trabalho das nossas mãos. O Senhor tem frutificado o nosso lar. O Senhor tem guardado nossas vidas. O Senhor tem guardado nossa cidade. Pai, nós somos gratos, nós estamos muito felizes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E nós queremos já agradecer pelo que o Senhor fará. Obrigado, Deus, pela oportunidade de dizimar, a oportunidade de estar na tua casa, a oportunidade que meus irmãos também têm de dizimar, porque entende, Pai, que, ó Deus, tudo provém das mãos poderosas do Senhor. E nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sempre digo que é motivo de muita alegria a gente poder estar na casa do Senhor. Esse tempo que a gente tem para adorá-lo, né, aqui através dos cânticos, dos louvores, das canções. Também o tempo que a gente vai ser edificado pela palavra. Cada culto é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que a gente seja transformado. Na verdade, nós estamos em construção, querido. Eu penso que cada vez que a gente vem aqui, um tijolinho, uma parede é levantada nessa obra, e nós estamos em constante construção. E eu creio que hoje o Senhor vai continuar edificando a sua vida através da palavra dEle. Você pode dizer um amém, irmão? Fique à vontade para dizer amém, glória a Deus, aleluia. Você pode manifestar a sua alegria do jeito que você quiser aqui hoje, ok? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 18. Livro de Gênesis, capítulo 18. Todo mundo encontrou aí? Gênesis 18 diz assim. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando viu, correu até onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem,
Responderam eles: faça como você disse. Só até aí por enquanto, vamos orar? Santo, amado, soberano Deus, Altíssimo Senhor, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, que já se encontra neste lugar, nós bendizemos o teu santo nome, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, e como eu sempre oro a ti, meu Deus, nos abençoa a tua igreja com o entendimento da tua palavra, desta mensagem que vai ser ministrada a partir de agora, Senhor Deus. Dê a cada uma dessas pessoas a capacidade de absorver tudo o que vai ser transmitido, Senhor, e que elas sejam transformadas, mudadas, restauradas, edificadas para a glória do teu santo nome. E que você diga amém. Irmãos, Abraão aqui já com quase 100 anos de idade, o texto diz que mais uma vez, ou que novamente, o Senhor apareceu a Abraão. Só que agora esse aparecimento, ele é diferente, porque a gente, lendo o texto, percebe que o Senhor, ele se apresenta a Abraão, e aqui dá-se o nome de teofania, que é quando Deus se manifesta de forma física, e aqui ele aparece na figura de um homem, e ele permite a Abraão, ele concede a Abraão ali esse prazer, essa alegria de ter essa experiência. E Abraão já com 100 anos, praticamente 100 anos de idade, ele está há mais de 20 anos esperando a promessa que Deus fez a ele. E Deus vai visitá-lo. E nessa visita, querido, eu creio que aqui tem muita coisa para a gente aprender. A princípio, parece que Abraão, ele não entendeu ou não percebeu o que era o Senhor. Não fica bem claro que é Deus que está visitando ele. E eu acho interessante, eu acho pertinente a gente agora lembrar o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 2, que diz que não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Pense aí, olha, a palavra nos adverte, olha, sejam sempre hospitaleiros, porque você nunca sabe quando Deus vai visitar a sua casa. Porque essa visita, ela não foi com um aviso prévio. Deus não disse, olha, eu estou indo na sua casa na segunda-feira, viu, pastor Aldrin? Olha, Abraão, eu estou chegando aí, prepara aí o almoço aí, deixa tudo pronto, porque eu vou passar aí no horário do meio-dia. Não, Deus simplesmente aparece junto, pelo que nós percebemos, com 2 anjos. E Abraão, quando ele olha para fora, ele vê, ele tem aquela imagem, ele rapidamente levanta e às pressas ele vai até aqueles homens e eles saúda eles, lhe dá as boas-vindas, se curvando até o chão. Agora, tem um detalhe aqui interessante. No versículo 1, diz assim, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, eu vou reler, aliás. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Qual é o horário mais quente do dia? Meio-dia. Então, provavelmente, Abraão já tinha até almoçado, para estar ali sentado ali, olhando para o lado de fora, esperando aquele momento, se preparando para tirar aquele cochilo, aquele descanso. Aí Deus aparece para ele. E aqui é grifo meu, aqui é comentário meu. Eu penso que não foi num horário muito oportuno não, irmão. Depois você bateu o rango ali, depois que você se alimentou, almoçou, aí chega uma visita inesperada na sua casa, Fábio. Fala a verdade, Fábio, seja sincero. E você não está reconhecendo, é algo que você vai ficar muito alegre ou pouco alegre? Eu acho que traz um pouco de incômodo, irmão. Foi justamente numa hora mais inoportuna que o Senhor aparece na casa de Abraão. Meio-dia em ponto, irmão. Se Deus chegar na sua casa meio-dia, o que é que ele vai encontrar? Qual cena ele? Se ele chegasse lá hoje na sua casa meio-dia,
Como estava a sua casa hoje, meio-dia? O que é que aconteceu na sua casa hoje, meio-dia? Na hora do almoço, como estava o ambiente na sua casa? Nós percebemos que Abraão estava tranquilo. Lendo o texto, a gente percebe que ele estava tranquilo, sentado, porque uma pessoa que está sentada, irmão, ele está tranquilo, irmão. Ele está sereno, ele está olhando para o lado de fora e Deus aparece nesse momento. Irmão, o interessante é que ele mesmo, é ele que se dirige até os visitantes. Ele não pede a um servo, ele não pede a ninguém, ele não joga a tarefa para a sua esposa, ele não chama uma outra pessoa da sua tenda. Que tem lugar, eu não sei, né? Acho que é só lá em casa, que quando toca a campainha, aí um fica, vai lá, fulano. Uma menina joga para outra. Desce lá, porque lá em casa tem escada. E a porta tem que descer para ir lá embaixo. Mas Abraão, ele correu, está no texto, versículo 2 diz assim: olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, ele foi vagarosamente. É isso que está escrito? Não, está escrito que ele correu até onde eles estavam e lhe deu boas-vindas, se curvando até o chão. Irmão, uma pessoa que corre para atender outro, irmão, ele tem que estar com muita disposição. Isso tem que estar no coração dele, o desejo, a vontade de atender aquelas pessoas. Agora, entenda aqui que nós estamos falando de um homem que tinha quantos anos? Cerca de 100 anos. Você imagine aí, quisera eu quero chegar aos 100, com essa tenacidade, com essa força, com essa garra, com essa disposição. Então ele corre, querido. O que é que a gente pode aprender agora? Eu quero passar para vocês a experiência de Abraão, que foi visitado por Deus. Pessoalmente, Deus desceu, Deus foi até a casa de Abraão, então Deus recebeu a visita de Abraão. E quais atitudes ali são demonstradas nesse texto e que nós podemos aprender com esse texto? A primeira coisa, quando Deus visita a casa de uma pessoa, no caso aqui é de Abraão, quando Deus visita a nossa casa, irmão, isso é motivo de muita honra, irmão. Olha só o que diz o versículo 5, diz assim: e uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Ele está dizendo: olha, uma vez que vocês me honraram, uma vez que eu estou sendo honrado com a visita de vocês, eu quero preparar uma refeição. Ô irmão, quando Deus visita a nossa casa, esse texto nos ensina que nós devemos nos sentir honrados. Agora, será que é todo mundo que se sente honrado? Será que, a depender da situação, da circunstância que tivesse na minha casa, será que eu não me sentiria envergonhado? Eu creio que não, vocês não têm jeito de pessoas que às vezes estão lá em casa, naquela bagunça, e de repente chega uma visita inesperada, e aí só corre para poder lavar prato na pia, que está cheio de prato, corre para poder passar uma vassoura rápida, se der tempo, que às vezes não dá nem tempo. A visita chega e a casa está uma bagunça, a pia parece que passou um batalhão, está lá prato, panela acumulado, e você olha para um canto, que tal, e dá aquele sorrisinho amarelo de canto de boca, e fica completamente envergonhado, porque a visita chegou sem esperar, Deus chegou e não falou. Mas Abraão, ele está se sentindo honrado com aquela visita. O sentimento que brota no coração dele é de honraria. Não, eu me sinto honrado com a presença de vocês na minha casa, na minha tenda, e eu quero de alguma forma retribuir isso, preparando uma refeição. Mas o que ele vai fazer não é refeição não, irmão. O que esse homem vai fazer para o Senhor é um verdadeiro banquete. Mas ele é tão simples, ele é tão humilde, que ele fala que é uma refeição. Mas a gente vai ver no texto que ele vai preparar um banquete para o Senhor. Então eu aprendo a primeira coisa, se você estiver anotando, a primeira coisa que nós devemos sentir quando Deus visita a nossa casa, nós devemos nos sentir honrados com a presença de Deus em nosso lar. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, e está no mesmo versículo, eu vou reler o versículo 5 diz assim:
Uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Quando Deus visita a nossa casa, Abraão, a experiência dele nos ensina que nós temos que ter um desejo de servir ao Senhor. Irmão, ele diz assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor está me visitando, o Senhor está visitando a minha casa, e eu quero de alguma forma retribuir, e no momento eu quero preparar uma refeição. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando Deus visita uma família, quando Deus visita uma casa, quando Deus visita uma pessoa, irmão, isso aqui é inevitável. Esse sentimento, essa vontade de servir ao Senhor. Não tem como uma pessoa ser visitada por Deus e ele não sentir o desejo de servir a Deus, de trabalhar na obra, de fazer alguma coisa pelo Senhor. É natural, irmão, é consequência desse relacionamento, é consequência dessa visita na casa, na vida da pessoa. Então Abraão aproveita aquela oportunidade para servir ao Senhor. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que esse texto nos ensina, quando Deus visita a nossa casa, no versículo 6 diz assim, capítulo 18, versículo 6, diz assim: Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Abraão voltou de que maneira para a tenda dele? Correndo. E ele falou para Sara fazer o pão de que maneira? Rápido. Quando Deus visita a nossa casa, nós temos urgência em servi-lo. Nós corremos, nós queremos fazer com rapidez, com urgência no coração, nós queremos servir ao Senhor. Quando a pessoa é visitada por Deus, irmão, está no coração dessa pessoa o desejo de servir, mas o desejo de servir com urgência. Não precisa a gente dizer para a pessoa o que ela deve fazer. Quando ela está sendo visitada pelo Senhor, isso brota no coração dela, essa urgência em servir a Deus. Irmãos, Abraão tinha cerca de 100 anos de idade, como eu disse para vocês. Mas esse homem, na presença, na visita de Deus, ele está correndo, irmão, para servir ao Senhor. Essa é a terceira coisa que nós aprendemos com esse texto. Mas tem mais aí. A quarta coisa, se você estiver anotando, que eu acho que não está aí, mas se você quiser anotar, a quarta coisa que esse texto nos ensina, quando Deus visita a nossa casa, sabe qual é? Está no mesmo versículo 6. Aí está escrito o seguinte: Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Abraão se dirigiu a quem? A um servo dele? A uma serva? A um empregado? A um amigo? Ao vizinho? Abraão se dirigiu a quem? Sara era a esposa dele. Quando Deus visita a nossa casa, quando Deus visita a nossa vida, nós envolvemos a nossa família no serviço ao Senhor, irmão. A nossa casa serve a Deus com urgência, com vontade, com prazer, com alegria, com pressa. Nós somos desejosos de servir a Deus quando Deus nos visita. Ele envolve Sara, ele chama a esposa, ele diz: Sara, rápido, depressa, pegue aí a farinha, porque nós vamos preparar uma ótima refeição. Então aprenda a quarta coisa: quando Deus visita a nossa casa, nós envolvemos a nossa família no serviço ao Senhor. Irmão, é triste, é muito triste quando a família, um quer e o outro não quer, quando um está se esforçando, quando um está remando e o outro está de braços cruzados e o outro está completamente distante do serviço ao Senhor. Boa coisa seria se todos se unissem nesse propósito de servir a Deus. Veja bem que Abraão está convocando a sua esposa para servir ao Senhor. Então a quarta coisa que nós aprendemos quando Deus visita a nossa casa é que nós devemos envolver a nossa família aqui. Agora, tem mais aí nesse mesmo texto, no mesmo versículo, tem mais coisa que nós podemos tirar daí.
Quando Deus visita a nossa casa, vamos para o texto, versículo 6, diz assim: Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Irmãos, 3 medidas de farinha, eu não sei se na sua Bíblia tem uma nota de rodapé, mas na minha tem. Em hebraico, tem a palavra aqui em hebraico, e eu não vou me arriscar, mas era cerca de 22 litros. Irmão, 3 pessoas, o camarada pegar 22 litros de farinha para fazer pão, irmão. Aqui tem um padeiro aqui, o Domingo. Irmão Domingo, 22 litros de farinha dá um bocado de pão? Dá muito pão, né? Agora, você sabe o que a gente aprende com esse texto? Quando Deus visita a nossa casa, nós nos tornamos pessoas generosas. A gente serve com urgência, serve com pressa e serve com vontade. A gente não limita aquilo que nós temos para colocar à disposição do Senhor. Então ele manda a Sara pegar, ele não manda pegar Sara, pega aí meio litro de farinha aí, para poder fazer uns pãezinhos aí, rapidinho. Não, Sara, separe 3 medidas de farinha, amasse essa farinha, prepare pães, porque nós vamos servir uma refeição, porque não é uma refeição para qualquer pessoa. Era o Senhor que estava visitando a casa de Abraão. Então, nós nos tornamos pessoas generosas. Quando Deus visita a vida de uma pessoa, irmão, ela tem generosidade no seu coração, ela abre a mão, ela abre o bolso, ela se dispõe, ela não retém, porque ela sabe que a fonte de provisão é o Senhor, porque ela entende que tudo que ela tem em sua casa veio das mãos do Senhor, então ela não tem dificuldade de retornar para Ele. É mais do que o suficiente. Irmão, é coisa boa quando você vai na casa de uma pessoa almoçar, tomar café da manhã, jantar, e ela te convida, e chega lá, a mesa está farta, a mesa tem fartura. Você não fica constrangido de se alimentar, porque você olha e vê que tem muita coisa ali. É mais do que o suficiente. E com Deus é assim, irmão, Ele nos dá uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É assim que Deus nos trata. E é assim que Deus está tratando Abraão quando ele está sendo visitado pelo Senhor. Agora, tem mais coisa nesse texto que a gente pode aprender no mesmo versículo, querido. O que a gente aprende quando Deus nos visita? Versículo 6, novamente, vamos reler o versículo, que diz assim: Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: rápido, pegue 3 medidas da farinha. É isso que está escrito aí? Pegue 3 medidas de que farinha? Da melhor farinha. Talvez na sua versão está escrito da flor de farinha. É isso que está escrito aí? Alguém tem essa versão aí? Flor de farinha? Flor de farinha, né? A flor da farinha é a melhor, é a nata, é o que tinha de melhor na farinha, na casa dele. Ele disse assim: Sara, me pegue 3 medidas. Só que não é só uma questão de quantidade, é uma quantidade com qualidade. Quando o Senhor visita a nossa vida, a gente quer fazer muito, mas a gente não quer fazer de qualquer jeito. A gente quer fazer com qualidade. Você está entendendo, irmão? Deus já falou com você até agora? Você já foi edificado com essa palavra? Você entendeu que quando a gente tem que demonstrar hospitalidade, porque a gente pode estar recebendo o Senhor na nossa casa e a gente nem sabe. Hebreus 13:2 está lá escrito: olha, sejam sempre hospitaleiros, porque muitos receberam anjos e nem sabiam que estava recebendo o anjo do Senhor. Irmão, então, nós temos, quando o Senhor nos visita, nós queremos fazer muito, mas fazer com qualidade. Não é fazer de qualquer jeito. Agora, o que a gente aprende mais com esse texto? Tem mais coisa para a gente aprender aí, irmão. Quando o Senhor nos visita, no versículo 8 agora, no versículo 8, diz assim, eu vou ler o 7, porque o 7 também tem algo interessante aí. Diz assim, ó: em seguida Abraão correu, veja bem que ele está com pressa, ele correu ao rebanho, escolheu um novilho,
tenro, macio, saboroso, o melhor novilho, ele escolhe, ele dá ao servo e manda matar, que preparou rapidamente. Ele tinha urgência, ele não queria desagradar os seus convidados. Aliás, os seus visitantes, porque não foi convidado, chegaram na casa dele. Agora, no versículo 8, olha o que diz, irmão. No versículo 8 diz assim: quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e a carne assada e os serviu aos visitantes enquanto comiam. Enquanto comiam, aliás, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. O que é que a gente aprende com esse texto aí? Veja bem o que é que ele fez. Ele foi lá, correu, preparou tudo, foi lá, serviu, e enquanto os seus visitantes comiam, Abraão se comportou como um verdadeiro garçom. Ficou ali em pé, observando aqueles homens comerem, e ele ficou de que maneira? À disposição do Senhor, como quem diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para o que o Senhor precisar. Na hora que o Senhor precisar, é só levantar a mão, e eu vou atender aquilo que o Senhor quiser. A minha vida é para te servir. Irmão, nós precisamos de uma igreja que esteja à disposição do Senhor. Está faltando, irmão. Está faltando, e quando eu digo que está faltando, eu não estou dizendo especificamente aqui nessa igreja, mas está faltando pessoas como Abraão, pessoas que estejam dispostas, pessoas que se coloquem à disposição do Senhor, pessoas que ficam à espera, dizendo: olha, se precisar, eu estou aqui. Depois que ele serviu, ele não se recolheu, ele não se distanciou, mas ele se manteve na presença do Senhor, à disposição do Senhor. Vocês aprenderam aí? Vocês entenderam isso aí? Então aí são 7 coisas que nós aprendemos com a experiência de Abraão quando foi visitado pelo Senhor. Agora, talvez você, se você for muito curioso, e você olhou para o título da mensagem, que eu até nem disse agora, mas o título da mensagem, você lembra qual foi o título da mensagem? Você viu lá o banner que eu coloquei? Olhando para fora. Tem nada a ver, né? O que eu preguei até agora, pastor. Então, qual é a relação que tem entre o título da mensagem com o que foi pregado? Você vai entender agora. Por que eu coloquei o título da mensagem olhando para fora? Vamos ao texto? Vamos voltar um pouquinho. Vamos reler o versículo 1 e 2, que diz assim: o Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia, olhando para onde? Olhando para fora. O que é que ele viu? Ele viu 3 homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Na verdade, quando ele olhou para fora, quem foi que ele enxergou? Ele enxergou o Senhor e seus anjos. Naquele momento, no momento de maior desconforto na sua casa, talvez na sua tenda, na hora mais quente do dia, ele está olhando para o lado de fora, e olhando para fora, ele enxergou o Senhor. Irmão, aqui, pega essa parte aqui, por favor, presta atenção nesse texto, porque tudo que nós pregamos até agora, toda a experiência vivida por Abraão nesse texto, eu creio, aqui é palavra minha, entendimento meu. Tudo que ele viveu porque naquele momento ele estava olhando para fora. E muitas vezes nós estamos com situações dentro de casa, as circunstâncias estão desfavoráveis, nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para dentro, nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, nós estamos olhando para o filho cheio de problema, para o marido problemático, para a esposa problemática, nós estamos olhando para o recurso em casa, muitas vezes que é pouco, e esquecemos de olhar para fora, de olhar para onde está o Senhor. Quando ele olhou para fora, ele enxergou o Senhor. Mas se ele estivesse olhando para dentro da sua tenda, talvez ele tivesse
Isso aqui eu estou apenas conjecturando. Eu creio que tem pessoas que estão perdendo de viver uma experiência maravilhosa com Deus. Estão perdendo de servir a Deus como Ele serviu nessa situação, porque elas estão olhando para o lado errado. Irmão, olha para além das circunstâncias. Olha para fora, irmão. Não, hoje eu não vou mais olhar para isso não. Se eu olhar para isso, eu deixo de ver o Senhor. Eu vou abrir essa porta aqui e vou olhar para fora. Eu vou olhar para onde o Senhor está se manifestando para mim. E eu vou pegar essa oportunidade para servi-lo como Abraão serviu nessa situação. E para a gente finalizar, irmão, eu sei que meu tempo já expirou aí, não foi, menina? Tem um tempo ainda, tem uns 5 minutos, dá para a gente finalizar. Esse texto aqui, você lembra o que é que aconteceu depois que Abraão sai da casa, aliás, quando o Senhor, depois que ele sai da casa de Abraão? Vamos ao texto, versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Termina a refeição, o Senhor se levanta, eles olham na direção de Sodoma, e ele vai em direção a Sodoma. É quando Abraão se levanta e acompanha eles para despedir. É nesse momento que o Senhor fala assim: acaso eu poderia fazer alguma coisa sem revelar o meu servo Abraão? Não. Eu vou revelar a ele quais são os meus propósitos nessa ida a Sodoma. E qual era o propósito em Sodoma? Trazer destruição. Irmão, eu fiquei pensando, meu Deus, naquele mesmo dia, onde uma casa está abrindo a sua porta para receber o Senhor, onde uma família está empenhada em servir a Deus, em preparar um verdadeiro banquete para o Senhor, onde o Senhor está se levantando depois de ter sido servido, naquela casa, outras casas, que talvez milhares de casas seriam destruídas. Onde uma casa está servindo um banquete ao Senhor, as outras estavam servindo banquetes ao pecado. Onde uma casa está recebendo a bênção de Deus, nas outras casas em Sodoma, elas receberiam o juízo de Deus naquele dia. Aquele dia seria o último dia de Sodoma. Eram as últimas horas de Sodoma. O pecado de Sodoma tinha chegado até os céus, ao limiar do Senhor. E Deus já havia decidido trazer juízo naquelas vidas, naquelas pessoas. Abraão se coloca como intercessor, ele tenta. Abraão, mesmo não tendo uma ligação com o povo de Sodoma, mas se você ler o texto, ele fala assim: Senhor, acaso o Senhor mataria o justo junto com o ímpio? Sim, se tiver. Aí ele começa, ele tenta. Abraão faz o possível para que o juízo de Deus não fosse executado na cidade de Sodoma. E a gente chega à conclusão que não havia nem 10 pessoas em Sodoma, 10 justos, não havia 10 justos em Sodoma. Porque se tivesse 10 justos lá, aquela cidade não seria destruída. E o juízo de Deus vai lá e é executado, e todo mundo é eliminado. Então o mesmo Deus que trouxe a bênção para uma família, foi o mesmo Deus que trouxe o juízo para tantas outras. A pergunta que não quer se calar: se Deus visitar a nossa casa hoje, o que é que Ele vai trazer hoje para nós? A bênção ou o juízo? No único dia, a manifestação de Deus foi totalmente oposta. Para uma família, a promessa de que depois de 1 ano ele voltaria, e Sara, mesmo sendo velha, com 90 anos, teria um filho. Eu nem entrei na questão do riso de Sara. Eu acho que aquilo já é coisa para uma outra mensagem. Mas aqui o foco, para a gente finalizar, é a questão da bênção e do juízo de Deus. A gente pode ser abençoado, ou a gente pode escolher caminhos que farão com que a gente venha a receber o juízo de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e colocasse a sua vida diante dele agora. Como tem andado você perante o Senhor?
A sua casa tem sido visitada por Deus? E se você tem sido visitado por Deus, quais são as suas atitudes? O que é que você tem feito? O que é que essa mensagem lhe trouxe de inspiração, de ensinamento? O que é que, aonde você foi confrontado? De que forma você vai sair quando quando você passar pelaquela porta de saída da igreja? Santo amado Deus, soberano Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos sim que o Senhor tem visitado esta igreja, Senhor. E nós queremos, como Abraão, te servir com pressa, com urgência, com disposição, com generosidade, com qualidade, com temor no coração, meu Deus. Nós queremos olhar para fora e enxergar a tua bênção. Nós queremos olhar para fora, para além das paredes desse templo, desse prédio, meu Deus, e enxergar a manifestação do Senhor lá fora, meu Deus. Tirar o olhar das circunstâncias que muitas vezes nos impedem de ter uma vida santa, consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Nos ajuda nesse propósito, para a honra e para a glória do teu nome, e que você diga amém. Graça e paz, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Fique um pouco, eu só vou pedir para a menina